Você é uma bênção. Thank you, Pastor. You are a blessing. Júnior também é uma bênção. I try. I try to be, né? Tá igual eu, try to be. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Good morning, church. Grace and peace. Com muita alegria, muita honra de estar aqui com você essa manhã. With great joy and honor to be with you this morning. Compartilhar a palavra de Deus para todos nós. We're going to share the word of God for all of us. Quero louvar a vida do nosso pastor Pedro e pastora Sandra Corrá. I want to worship God for the lives of Pastor Pedro and Pastor Que tem Sandra, cuidado de nós. who have cared for us. Hoje o pastor Pedro está ali em Port St. Lucie, Today, Fort Pastor Pierce, Pedro is in Port St. Lucie area, ministrando numa igreja, irmã, ministering at a sister church, sendo usado por Deus essa manhã também. being used by God this morning there. E ele me convidou para estar trazendo essa palavra aqui essa manhã. And he called on me to deliver the message today. E eu tenho certeza que hoje And I'm certain that today, Deus vai virar uma chave na sua vida. God will turn a key in your life. Não é pela minha eloquência, porque eu não tenho. It's not because of my eloquence, because I don't have any. Na verdade, eu não tenho nem palavras para ministrar na sua vida, I don't even have the words to minister to your life, a não ser a palavra de Deus. besides the word of God. Mas essa palavra mexe muito comigo. But this word moves me greatly. Essa palavra mudou minha maneira de adorar ao Senhor. This word changed the way that I worship the Lord, Aonde eu entendi o valor da adoração, where I understood the value of worship, do louvor a Deus. of praise to God. É uma palavra que há alguns anos atrás o Senhor ministrou na minha vida. It's a word that God ministered into my life a few years E back. essa manhã eu quero compartilhar com vocês. And this morning I want to share it with Eu you. quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, I want to call on you to open the word in 2 Samuel capítulo 19, chapter 19, do verso 9 em diante. from verse 9 forward. Você que nos acompanha aí pela internet, If you're following along online, que o Senhor possa alcançar a sua casa, a sua vida, may God reach your life and your home, e que a mesma unção que flui desse altar chegue à sua casa and that the same anointing that flows from this altar may reach your e home mude a sua história and change your story para a glória de for Deus. the glory of God. Deixa eu fazer uma oração neste lugar e nós vamos entrar na palavra e deixa o Espírito Santo ministrar. Let me pray this morning and we're going to get into it. Let the Holy Spirit minister to your life. Senhor Deus, Lord God, exaltado seja o teu santo nome neste lugar. we exalt your holy name in this place. Que o Senhor possa ter recebido nosso louvor e adoração. May you receive our worship and praise, Que agora o teu Espírito Santo se mova através da tua palavra, and let your Holy Spirit move through this word, sarando nossa alma, healing our souls, enchendo nosso coração de gratidão e adoração. filling our hearts with gratitude and worship. Que o teu Espírito Santo Let your Holy Spirit traga cura e libertação nesta manhã bring healing and deliverance this morning para o teu corpo, a tua igreja. to the body of your church. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Que o Senhor me ajude a ministrar essa palavra. May the Lord help me minister this message. A presença do Espírito Santo é muito forte neste lugar. The presence of the Holy Eu Spirit is tenho very strong in certeza this que place. você reconhece que o Espírito Santo de Deus está aqui. I'm sure that you can recognize that His No His momento que Holy nós Spirit estávamos is here. adorando, o Senhor tocou muito forte no meu coração. While we worship the Lord, touch my heart Eu very tenho greatly. certeza que Deus vai fazer algo aqui essa manhã. And I'm certain that God is going to Amém. do something here today. Deixa eu fazer uma pequena introdução antes de eu entrar nesse texto aqui. Let me make a small introduction before going into the text. Esse texto é sobre Davi This text is about David voltando para Jerusalém, going back to Jerusalem depois de uma desgraça que aconteceu na sua casa. after a great disgrace that took place in his home. Davi pecou e adulterou com Betseba, David sinned and adultered with Bathsheba, engravidou ela got her pregnant, e mandou matar o marido dela, Urias. and he sent to kill her husband Uriah. Profeta Natã, Deus revela profeta Natã e Natã confronta Davi. God confirms to prophet Nathan and he confronts David. Davi reconhece o seu erro David acknowledges his e mistake se arrepende ao Senhor. and repents to God. Deus aceita o seu perdão, God gives him his forgiveness. mas Davi começa a sofrer consequências. But David
then reaps the fruit of what his consequences. Por causa da atitude de Davi, Because of the attitude of David, trouxe consequências gravíssimas dentro da sua casa. brought grave consequences into his home. Davi tinha outros filhos. David had other children. Amon, dos seus filhos, One of his children, Amon, violenta sua própria irmã chamada Tamar. rapes his own sister called Tamar. Davi ficou em choque, David was in a state of shock, não sabia o que fazer. didn't know what to do. Seu outro filho, Absalão, Another one of his children, Absalom, ficou indignado com seu pai, was revolted against his father porque Davi não tinha atitude para tratar aquele caso. because David didn't have the authority to handle that case. Porque algo foi muito chocante na vida de Davi. Because something really shocked in the life of David. Absalão vai e toma a justiça pelas próprias mãos. Absalom goes and takes matters into his own hands. Vai agora e mata seu outro irmão, Amon. He goes and kills his brother. Violenta as esposas de Davi. He rapes David's wives, Toma o trono de Davi. takes the throne from David. Davi, para não matar o seu filho, foge. And David, not to kill his own son, he flees. Olha a desgraça que ele gerou para dentro da sua casa. Look at the disgrace that he created inside of his home. Uma lição que eu aprendo aqui, A lesson that I learned here que quando a gente erra, is that when we make a quando a mistake, gente se arrepende, when we repent, Deus perdoa, God forgives, mas temos que enfrentar as consequências das nossas decisões. but we have to face the consequences of our Por decisions. isso que devemos estar sempre That is conectados why com Deus, We must always be connected with God porque somos humanos e falhos. because we are human and we E fail. temos que entender que tem consequências nas nossas atitudes, And we have to understand that there are consequences to our no attitudes, que falamos, in what we no say, que fazemos. in what we do. Mas aí Davi foge para não matar o seu outro filho. But then David flees not to kill his son, Mas Absalão confronta tanto seu pai but Absalom confronts his father so greatly que Davi manda persegui-lo, that David calls to pursue mas him. ele pede para o seu general Joabe, But he asks his general Joab, fala assim: tenta não matar esse menino, he says, try not to kill this boy. traz ele para mim que eu vou cuidar desse menino. Bring him back to me that I'll take care of him. Joabe vai e assassina Absalão. Joab then goes and kills Absalom. Na batalha, Absalão foge In the battle, Absalom e flees, seus cabelos são agarrados num galho de árvore, and his hairs are caught in a branch of a tree, aonde ele poderia ter capturado where he could Absalão. have captured Absalom. Aí ele vai e mata Absalão, He goes and kills him, da tribo de Judá. of the tribe of Judah. Davi fica chocado, mais filho se perdeu. David was in shock that another one of his sons were lost. Davi pega as tribos de Israel David takes the tribes of Israel, e aí começamos essa história. and then we get into this story. Eu não vim falar somente da parte negativa dessa história, I didn't come to only speak about the negative part of this mas story, nessa manhã eu quero trazer algo que Deus faz but I want to bring something to you that God does. quando a gente entende que situações que acontecem na nossa vida, When we understand that situations in our lives, quando a gente perde o controle de coisas que acontecem na nossa casa, when we lose the control of things that happen in our own home, quando a gente não sabe o que fazer, when we don't know what to do, nós se rendemos aos pés do Senhor, we surrender to the feet of nós God. adoramos ao Senhor We worship Him, e o socorro vem sobre a nossa vida. and help comes over our Deus lives. muda a história. The Lord changes Há history. poder na adoração. There's power in Há praise. poder no louvor. There's power in E worship. essa história começa assim, And the story begins this way, do verso 9 em diante. from verse 9 forward. E todas as tribos de Israel, o povo discutia dizendo: Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou da mão dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Em outras palavras, In other words, Davi fala com as tribos de Israel. David speaks to the tribes of Israel. O trono de Davi estava em Jerusalém, The throne of David was in Jerusalem, na tribo de Judá. in the tribe of Judah. Davi era da tribo de Judá. David is from the tribe of E Judah, as outras tribos tinham reconhecido o favor de Davi, and the other tribes had acknowledged the favor of God upon David, porque apesar do seu erro, Davi foi bom rei, because despite his mistakes, David was a good king, libertou Israel das mãos dos seus inimigos. delivered Israel from the hands of his enemies. Aí as tribos reconhecem isso, And the tribes acknowledged this, mas Judá não. but not Judah.
Judá foi a última tribo The tribe of Judah was the last tribe a chamar o rei de volta para casa. to call the king back home, A chamar o rei para voltar para assumir o trono novamente. to call the king back to his throne. E aí vem esse texto. And here we see this text. Por que não falam em trazer de volta o rei Davi? Why don't we talk about bringing back King David? O verso 11 e o 12 agora. Now verse 11 and 12. Quando chegou aos ouvidos do rei que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: pergunte às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta para o seu palácio? Vocês são os meus irmãos, sangue do meu sangue, por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E eu aprendo uma lição aqui, gente. I learned a lesson here. Se você não é grato do que Deus já fez na sua vida, If you're not grateful for what God has already done in your life, Deus não pode te dar mais na sua vida. God cannot give you any more. Judá se esqueceu quem foi Davi para eles, Judah had forgotten who David had been to them, julgando Davi por um erro dele. judging him because of a mistake. Eu of aprendi his. que a gratidão é a semente para o mais. I learned that gratitude is a seed for what's Quando more. nós somos gratos, Deus nos abençoa. When we are grateful, God blesses us. Veja como é difícil, See how difficult it is, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. because we are made in His image and likeness. Quando você faz algo por alguém When you do something for e essa someone pessoa é else, ingrato, and that person is not você grateful, consegue ajudar essa pessoa novamente? can you help them out again? Quando muito você é um homem de Deus, When you're really a man of God, você fala assim, não, esse cara não está bem, we say, well, maybe they're not doing vou so dar uma well. segunda chance para I'm ele, going to give them a second chance. você ajuda de novo, And you help them again. mas quando vem a ingratidão, gente, But when you see the você não quer saber ingratitude, mais dessa pessoa. you don't want to hear about that person Assim anymore. também é o Senhor. That's how the Lord is. Deus ele é gracioso e misericordioso, God is gracious and merciful, mas Deus não aceita a ingratidão. but God does not accept ingratitude. Muitas das vezes na Bíblia, Many times in the Bible, Deus fala até para Moisés, God even says to Moses, escreve isso, Moisés, write this, para que o Moses, povo não se esqueça so that the people will not do que eu forget fiz por eles do Egito. what I have done for them in Que Egypt, depois de comer e beber e construir casa, that after eating and drinking and building homes, não se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os livrou that they may not forget about their God who da delivered terra da them escravidão. from the land of their slavery. Ser humano se esquece fácil. The human being forgets easily. Judá se esqueceu fácil. Judah forgot easily. No verso 10 está falando que Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. Verse 10 says that Absalom, who we had anointed to rule over us, died in battle. E Davi não estava no palácio. And David was not in the palace. Em outras palavras, o trono estava vazio. In other words, the throne was empty. No verso, em Isaías 29:13, In Isaiah 29:13, a Bíblia fala algo muito interessante. the Bible says something very interesting. Agora está falando que o trono está vazio. Now it's saying that the throne is empty. Judá é a tribo do louvor. Judah is the tribe of the worship. Davi foi o que mais escreveu os salmos, os cânticos. David was the one who most wrote psalms and songs. A tribo de Levi é a tribo que servia perante o Senhor, The tribe of Levi is the tribe that served que before God, ministrava perante o Senhor. who ministered. Eram os porteiros, They were the gatekeepers. eram os sacerdotes, They were the priests. era o sumo sacerdote, They were the high priests. eram os levitas. They were the Levites. Mas as canções But the songs vinham de Judá. came out of Judah. Judá era a tribo da adoração, Judah was the tribe of the worship, mas agora o trono estava vazio. but now the throne was empty. Quando o trono está vazio, When the throne is empty, alguém vai lutar por esse trono. someone will fight for it. Quando a tribo de Judá não está adorando, When the tribe of Judah is not worshiping, quando os levitas não estão ministrando, when the Levites are not ministering, alguém vai querer lutar por esse trono. someone is going to want to E eu fight tenho uma for the pergunta essa throne. manhã. And I have a question for Quem you é que this está morning. sentado no trono do seu coração? Who is seated in the throne of your heart? O que tem roubado o seu louvor? Or what has stolen away your Qual é o praise? medo que foi gerado no seu coração? What fear has been generated in Quem your será que heart? está sentado? O medo Who could it be that is sitting on the ou o throne? Senhor dos Senhores? Is it fear itself or the Lord of Serão Lords? as ansiedades, Should it be the as anxiety, preocupações the worries, ou o Rei dos Reis? or the King of Kings? Judá Judah era o responsável was para responsible entronizar Davi novamente ao trono. to enthrone David once again. Mas Judá, por que vocês são os últimos But why are you to be the a last, trazer o Judah, rei de volta? to bring the king back home? Igreja,
Church, aprende uma coisa. learn one thing. Nós não só adoramos ao Senhor We do not only worship domingo pela God manhã, Sunday quando o mornings. ministério de louvor sobe ao altar. When the worship team comes Você foi up, chamado para adorar o Senhor. you were called to Como worship diz um amigo God. nosso, o profeta Rafael, As a friend of ours says, eu não Prophet venho Raphael, adorar na casa, I don't come to eu worship venho in the adorando church. para casa. I come worshiping to Você church. tem que adorar o Senhor You have to worship em God todo o tempo, at all porque Ele é times digno de louvor. because He is Não se worthy. esqueça do que o Senhor já fez por você. Don't forget of what God has already Não done. deixe circunstâncias momentâneas Don't allow the momentary roubarem a sua circumstance adoração. to steal away your praise. Eu sei que muitas vezes vem luta I know many times we Vem fight battles, circunstâncias we fight que circumstances roubam that a steal nossa away alegria. our joy. Mas lembre-se But remember que mesmo com lágrimas, that even with the tears de adorar ao Senhor, in worshiping God, porque foi nas minhas lágrimas because in my tears que eu consegui as minhas maiores vitórias. I conquered my greatest victories. Judá, Judah, porque vocês são os últimos why should you be the last entronizados, Senhor. to bring the king back? Ministério de louvor é levítico. The ministry of worship is E Leviticus, nós somos o corpo de Cristo. and we are the body of Christ. A igreja, The church, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus is the lion of the tribe O of Judah. louvor tem que vir de Judá. The praise has to come out of Judah. Você já tiveram essa experiência? Have you ever had this O experience? ministério de louvor, quando está cantando algo ao Senhor, When the worship team is singing something que to toca o God trono de Deus, that touches the throne of God, o ministério de louvor fica em silêncio the worship team is in e a silence, igreja canta. and the church sings. Existe um mover tão grande quando a igreja começa a cantar There's such a great em uma move só voz. when the church sings É onde in one Deus voice. recebe o louvor It's when God e receives derrama a praise, unção, a bênção sobre a sua and He casa. pours down the anointing Judá, and você blessing não over your pode ser o house. último a adorar o Senhor. Judah was at this O time louvor being tem the que ser o last. primeiro vir na casa. The worship must be Será the que tem first. adoradores aqui essa manhã? Are there Será any que você pode worshipers aplaudir here in this Jesus house? pela sua glória? Can you praise God? Aleluia! Em Isaías 29:13, In Isaiah 29:13, o Senhor diz: the Lord says, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita somente de regras e ensino por homens. Em outras palavras, this in other words, você não pode depender somente do momento de adoração dentro de uma igreja. says that you cannot depend only on the worship time at church. Deus não quer ouvir o seu violão tocar. God doesn't want to hear your guitar Deus não ring. quer ouvir a sua voz cantar. He doesn't want to hear your voice. Deus quer ouvir o seu coração clamar. He wants to hear your heart cry out. Deus quer ouvir o seu coração gritar. He wants to hear your heart scream. Gente, porque quando eu canto, o povo chora na presença do Senhor. Because when I sing, people cry Só in the Deus presence para of me God. aceitar o meu louvor e adoração. Only God can accept my worship. Mas eu nunca me envolvi com o ministério de louvor por causa disso. And I've never been involved in worship team because of Eu this. tenho uma mão de pedreiro, eu toco, rebento corda. I have workers' hands. I play guitar and I break the strings. Se eu tocar teclado, eu afundo as teclas do negócio. If I play the piano, I sink the notes. Quando eu canto, And when I sing, uma vez me convidaram para fazer parte de um coral. once they invited me to be in the chorus. Aí teve um ensaio, foi separar, né, o tenor, And in rehearsal, they O tried to soprano, separate the voices, the tenors, the o sopranos, grave. the other one. Aí o maestro falou assim, ó, fica do lado grave que isso é um caso grave. Se esconde no meio do coral porque o negócio é difícil. And the leader said, go to this side because you're not doing so well. Mas eu não preciso fazer parte do ministério de louvor de uma igreja, I don't need to be part of a worship team in a church porque minha vida é uma adoração ao Senhor. because my life is Eu me worship to entreguei ao God. Senhor para servi-lo. I gave myself to Para God to adorar o serve Him, Senhor. to worship Eu Him. adoro o Senhor na segunda-feira, I worship God on Monday, na terça-feira, on Tuesday. quando eu saio para trabalhar. When I go out to Eu work, adoro o Senhor, I praise não God, somente com cânticos, not only with mas songs, com minhas atitudes, but with my com as minhas attitudes, reações. with my reactions. Quando minha esposa me provoca, When my wife quando eu provokes tenho me, perseguição dentro de casa. when I have persecution É inside porque my ela não está house. aqui hoje. Então... I can say this because she's not here E eu today. falo, Senhor, I say, Lord, começa a adorar o Senhor no ambiente de glória. I begin to worship God. Tento silenciar o inimigo. I try to silence the enemy. Meu Deus do céu. My God.
Nós temos que ser adorador We have to be worshipers, fora dessas quatro paredes. even outside of these four walls. É isso que Jesus está falando aqui. And this is what Jesus Tem is um saying povo here. que me adora com a boca. There are people who worship Ou me with their somente quando o lips. ministério de louvor começa a cantar. Only when the worship team Mas o seu coração ministers. está longe do meu But their trono. hearts are far away from me. Nós somos chamados, We were called nós on. somos feitos We were made para louvor da glória do Senhor. for the worship and the glory of Eu não God. quero me demorar com isso, mas você sabia que você é um instrumento? I don't want to delay with this, de but did you adoração ao know Senhor? that you yourself are an instrument O of seu worship? corpo é um instrumento de adoração ao Your Senhor. body is an instrument for the Eu worship of poderia pegar God. vários textos bíblicos aqui provando isso para você. I could use many verses to prove this to you. Mas com minha boca eu prego a palavra. But with my mouth I preach the Com word. minha boca eu canto ao Senhor. With my lips I sing to God. Com minha boca eu anuncio bênção. With my lips I announce Cordas blessing. vocais. We call on. Com minhas mãos eu aplaudo ao Senhor. With my hands I applaud. Com minhas mãos eu levanto I para lift my adorá-lo. hands to worship. Com minhas mãos eu toco um instrumento. With my hands I can play an Eu instrument. posso adorar ao Senhor. I can worship Com God. meus pés eu danço na sua With presença. my feet I can dance Eu in His salto de presence. alegria. I can jump for Eu joy. levo a palavra com meus pés. I can take the word with my Meu feet. todo ser adora ao Senhor. My entire being worships the Você não Lord. precisa de um instrumento. You do not need an Você é um instrument. instrumento na mão do Senhor. You are the Você precisa instrument ser of the afinado Lord. por Ele. You need to be Às turned on by Him. vezes Deus aperta mesmo. Sometimes He tunes you. É para afinar você. He tightens you to Para que tune saia you um up verdadeiro louvor. so that true worship can come from you. Muitos aqui podem testificar isso. Many here can testify on this. Que os louvores mais lindos That the most beautiful praise foram os momentos mais tristes. were in the most difficult times. Aquele hino que se canta tanto em inglês como em português. The hymn that is sung so much in English and in São Portuguese. cantar que vocês vão chorar. Então, If I sing it, you're going to cry. então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, How great thou art. quão grande és tu. Pesquisa a história desse hino. Research the history of this song. Esse homem era um advogado muito bem sucedido em Chicago. This was a successful attorney in Chicago. Servia no ministério também. He served in the ministry as well. Foi convidado a ir para a Inglaterra He was called to go to England para ministrar e abrir um negócio. to minister and to open a business. Por causa dos negócios ele não pôde ir. Because of his businesses, he couldn't go. Enviou a sua esposa He sent his wife e suas 4 filhas. and his 4 daughters. No caminho, o navio afundou. And on the way there, the boat sank. Ele recebeu a notícia, He received the news, pegou outro navio. took another ship. Passando por onde o navio se afundou, And as he approached the area where the other ship ele had escreve esse sunk, hino. he wrote this hymn. Então minha alma, Then sing my louva-te, soul, Senhor, quão grande és tu. my Savior God, Quão to grande thee. és tu. How great thou art. Muitas das vezes, Many times, o nosso verdadeiro louvor our true praise vem escrito com lágrimas, comes written vem with escrito tears, com dor, written with pain. mas mesmo com a dor, But even with the pain, não pode nos calar. it cannot silence Bendito us. seja o Senhor que deu, Blessed be the God who bendito seja o gave Senhor que tirou, and the God who took it away. exaltado seja o Senhor, Blessed be pois the Ele é name o of the Deus da Lord, minha salvação. because He's the God of my Nós salvation. não morreremos, We will not die, dia viveremos eternamente. because one day we Será will que tem live adorador forever. aqui essa manhã? Are there Não any importa o que worshipers você here this está morning? passando, It does not matter what you are não going deixe through. Ele roubar o seu louvor. Do not allow your Deus circumstances seja to your worship. entronizado nessa manhã aqui God nesse is lugar. enthroned here this morning. O Salmo 22:3 diz assim: Psalm 22:3 says, Tu, porém, és santo, és rei, és louvor de Israel. Na versão Almeida atualizada diz assim: Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Na versão original quer dizer assim: the original version says, quando louvamos a Deus, when we worship God, criamos um trono we create a throne, e o Senhor desce e se assenta nesse trono. and the Lord comes and Em outras takes his seat on his palavras, throne. In other words, Deus habita no meio dos louvores. the Lord abides Por isso você in precisa worship. entender That is why you must understand que a adoração é importante para Deus. that worship is important to God. Davi estava com um exército com 10 tribos.
David had an army of 3 tribes. Ele podia tomar o trono, He could have taken the throne by mas ele force, esperou por Judá. but he waited for Judah. Deus também pode tomar o trono de qualquer coração aqui, God can take the throne by force mas in ele any está heart, esperando Judá louvá-lo. but he is waiting for Judah Eis que to estou à worship porta e him. bato. Behold, I am at the door and I Aquele knock. que abrir, eu entrarei e cearei com ele. The one who opens, I will come in and dine with Deus them. não vai violentar o seu coração. God is not going to burst into your heart. Ele precisa ser convidado com as suas canções. He needs to be invited by your song. Por que, Judá, vocês são os últimos a entronizar? Why, Judah, are you to be the last to enthrone the king? Não espere por momentos de adoração. Don't wait for moments of worship. Seja um adorador constante. Be a constant Em nome do worshiper. Senhor Jesus. In Amém? Jesus' name, Quando amen. você adora, Deus habita no meio dos louvores. When you worship, God abides in the midst of your worship. A Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória. The Bible says that the earth is filled with His glory. Em outras palavras, And in other words, tem glória aqui agora neste momento. there's glory here Tem right glória now. de Deus em qualquer lugar. The glory of God is in any place. Mas só tem 3 maneiras de você acessar essa glória. But there are only 3 ways for you to access Pelo this menos as glory. 3 que eu aprendi. At least the 3 that I learned. A primeira delas é onde 2 ou mais estiverem reunidos. The first is where there are 2 or 3 gathered Eu se farei presente in naquele His lugar. name. I will make Tem mais myself de 2 present aqui in this nesta place. manhã. We have Deus 2. está neste We have more lugar. than 2 in this place, so God is here. A segunda maneira que Deus The second way that I learned manifesta a sua glória that God manifests His glory é através do louvor. is through worship. Porque Deus habita no meio dos louvores. Because God abides in the midst of worship. Inclusive agora, Even now, Deus está sentado no seu trono. God is seated on His E throne. 24 horas os anjos o adoram. Santo, santo, santo é o Senhor. And 24 hours a day, the angels worship, saying, Qua- Holy, holy Quando is the Lord. louvamos Deus junto neste lugar, When we praise God together in a this glória de place, Deus é manifesta neste lugar. His glory is A manifested. terceira maneira que Deus habita no nosso meio, The third way is that God is Ele mesmo disse: in our midst. Eu sou um Deus santo e habito no alto e sublime trono. He says that I am holy and I abide in the high and sublime throne. Mas eu também habito num coração contrito. But I am also in the hearts of those who are Quando broken. alguém se arrepende, When someone repents, quando alguém chora na presença do Senhor, when someone cries in the presence of the Deus Lord, vem ao seu socorro. God comes to your rescue. Deus é onipresente. God is omnipresent. Ele está em todo lugar. He is in every place. Mas a sua glória para ser manifestada, But in order for His glory to be precisa haver manifested, união dos irmãos. there must be the union of Precisa the ter brothers. adoração. There needs to be E worship precisa ter arrependimento. and there needs to be repentance. Não tem como Deus não se manifestar neste lugar. There's no way for God not to Quando manifest Deus in se this manifesta place. num ambiente de glória, When He manifests in a place of glory, acontece curas e milagres e sinais e there's maravilhas. healing and miracles and Eu signs não and wonders. sei o que você está precisando nessa manhã, I do not know what you need mas today, nesse ambiente de glória, but in this environment of Deus glory, pode mudar a sua história. God can change your Deus whole pode story. sacudir a sua casa. He can shake up Deus your pode house. trazer a resposta. He can bring an answer. Deus pode trazer cura nesse ambiente. He can bring healing in this Precisa environment. haver fé nessa casa. There must be faith in this Precisa ter house. adoradores nessa casa. There must be worshipers Será que ele é in this digno de house. louvor? Is he Será que você pode worthy? aplaudir Jesus Is he aí? worthy of your Aleluia! praise today? Será que Deus tem um trono aqui esta manhã? Does God have a throne here today? Será que Deus tem um trono no seu coração? Does God have a throne in your heart? Ou você vai deixar o ministério de louvor te liderar em adoração? Or are you going to allow only the worship team to lead you in worship? Hoje o Patrick vai pagar o almoço. Estou ajudando o ministério de louvor aí, ó. Today, Patrick is going to buy me lunch because I'm giving them a shout out. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: eu sou ministro de louvor essa manhã aqui nessa fileira aqui. Turn to the person next to you and say, I'm a worship leader in this row today. Eu sou o adorador dessa fileira aqui. I am a worshiper in this row. Em 2 Samuel, no versículo 11, que nós lemos essa história, In 2 Samuel, verse 11, pergunte às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao palácio. David tells to ask the elders of Judah, why would you be the last to bring the king back to his palace? As autoridades de Judá. The authorities of Judah. Em Gênesis 29, 35, In é a Genesis origem de Judá. 29, 29, 35. 35 is the origin of the tribe of Judah. Diz assim a palavra: And it says, engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez
louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Judá era responsável pela adoração. Judah was responsible for the worship. Vocês são da tribo de Judá por causa de Cristo Jesus. You are all from the tribe of Judah because of Jesus Christ. Nós somos responsáveis pela adoração. We are responsible for the worship. Eu não sei se você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está querendo dizer à igreja. I don't know if you're able to understand what the Holy Spirit is saying to the church. As demais tribos aceitaram o rei, mas Judá impedia dele se assentar no trono. The other tribes had accepted the king back, but Judah kept him from getting to the throne. Quando você não louva o Senhor, ele não toma o trono. When you don't worship God, He does not take the throne. Se você não o adora, ele não é o Senhor da sua vida. If you don't worship, He is not the Lord over your life. Precisamos entender o valor da adoração. We must understand the value of worship. Por que vocês são os últimos? Supostamente vocês são os adoradores. Why should you be the last if you are the worshipers? Depois de tudo que o Senhor tem feito por nós, After everything that God has done for us, por que nós seremos os últimos? why should we be the last ones? Porque muitas das vezes Why is it that so many times Deus só consegue arrancar um louvor do nosso coração God can only take worship from our heart quando passamos por vales de adversidade. when we go to the valleys of adversity? Não espere passar por lutas Don't wait for your trials para adorar o Senhor. to worship the Lord. Louve a Deus no momento de alegria. Worship Him in the moments of joy. Agradeça a Deus quando você recebe uma bênção. Now when you receive your blessing, Seja grata o tempo todo. be grateful at all times. Adore ao Senhor, tribo de Judá. Worship God, then, Hallelujah. tribe of Judah. Deus seja louvado. May God be praised. Judá era a chave para entronizar o rei. Judah was the key to enthrone the king. Você é a resposta da sua casa. You are the answer to your house. Quando você entronizar Jesus da sua casa, When you enthrone Jesus in your home, ele se torna o Senhor naquele lugar. He becomes the Lord in that place. Ele toma conta de qualquer situação. He takes care of all things. A única maneira de Deus aceitar-se no trono, na sua casa ou na sua situação, The only way for God to take the throne é in your house através da sua adoração. is through your praise. Vocês estão entendendo isso, igreja? Can you wrap your mind Eu around estou this? ministrando com muito temor e adoração, e amor e com muito temor diante do Senhor, I'm ministering this with great fear before the Lord para ministrar isso sobre você. in order to minister this over you. Você não pode deixar situações, You cannot allow the circumstance preocupações and se worries tornar o louvor da sua boca. to become the praise of your life. Porque quando você só reclama, Because when you only complain, adivinha quem você está adorando? guess who you're praising? Quando você só traz palavras negativas, When all that you do is bring negative words, revela que está dentro do seu coração. it reveals what's inside of your heart. A Bíblia diz, Jesus disse, Jesus says que a boca fala that the mouth do que o speaks coração está cheio. of what the heart is filled of. Quando situações difíceis chegam na sua vida, When difficult situations come over you, quando Jesus aperta você, when Jesus squeezes you, o que será que sai de dentro de você? what comes out of you? Adoração Is it worship ou reclamação? or is it complaining? Igreja, Church, em nome de Jesus, in Jesus' name, deixa Jesus ser entronizado no seu coração. allow Jesus to take the Que throne por of your mais heart. que seja difícil a situação, That although the circumstance may be vai difficult, sair louvor das suas bocas. praise will come Porque out os of que your lips. confiam no Senhor Because those who são trust in como the os Lord montes de Sião, are like the que mountains não of se Zion, abalam, mas not permanecem para sempre. but remain É forever. do monte que vem It is from the mountain a minha verdadeira adoração. that my true praise comes from. Amém. Amen. Há reis que precisam de carruagens, There are kings who need their chariots. outros de um grande exército para chegar no trono. Others a great army to get to the throne. Davi poderia ter tomado o trono. David could have taken the throne by force. Ele tinha o apoio das outras tribos, He had the support of the other tribes. mas ele preferiu aguardar por Judá. But he preferred to wait on Judah. Deus é o Todo-Poderoso. God is almighty. Ele pode invadir a sua casa, o seu coração, He can invade your home and your mas heart. ele está esperando ser entronizado pela sua vida. But he is Em waiting nome de Jesus. to be granted the throne Que by Deus you. seja entronizado aqui essa manhã nessa casa May God be enthroned na in this sua house today, casa in your house, e na sua vida. and in your Em life. nome de Jesus.
Jesus. in Jesus' name. Está na hora de parar de imaginar ou de esperar que se Deus vai fazer alguma coisa nos cultos. It's time to stop waiting to see if God is going to do something in the service. Está na hora de adorar o Senhor como Ele é devido. It's time to worship Him for who He is. Está na hora da gente entronizar o Senhor neste lugar. It's time for us to enthrone Him in this Não place. esperar para o culto começar. Not waiting for service to Nós start. temos que vir aqui não para assistir culto. We have to come here not to watch Nós service, temos que vir à casa do Senhor para prestar but culto. we have to be the service. Nós somos responsáveis pela adoração ao Senhor. We are responsible for worshiping God. Você quer que algo aconteça num culto? Do you want something to happen in the service? Gere um ambiente de adoração. Then generate an environment Não of importa quem praise. está do seu lado. No matter who is next Comece a to you, adorar. begin to worship Him. Nós criamos um ambiente tão confortável We create such a comfortable que as atmosphere pessoas vêm tão arrumadinhas que tem medo de amarrotar a roupa. that people come so well dressed that they're afraid of wrinkling their clothes. Eu gosto quando eu vou ao Brasil, eu vou nas igrejinhas lá do interior. I like when I go to Brazil, I go to the little churches there. Nas igrejas mais simples. In the country, the simple Rapaz, aquele churches. povo estraga a roupa de tal maneira. Over there, people tear their clothes in service Porque eles não aguentam o ambiente de glória, eles adoram o Senhor. because they can't handle that environment of glory. They worship the Tem irmã Lord. que passa tão cara as maquiagens que tem medo de manchar a maquiagem. There are sisters here who spend so much money on their makeup that Que they're o afraid of Espírito Santo possa messing it invadir up. seu coração, estragar, borrar tudo sua Let maquiagem. the Holy Spirit get Chorar into na your presença life. do Senhor They will Jesus. smear all of Deixa your essa makeup. maquiagem de lado. Leave your makeup to the side. Deixa essa roupa amarrotada. Let your clothes be Mas adore wrinkled. ao Senhor. But worship God. Aleluia. Eu conheci um homem, essa história é engraçada. I met a guy, this is a funny story. Ele era um pastor de uma igreja tradicional, He was a pastor in a very traditional church. mas o Senhor começou a avivar a sua igreja. But the Lord began to revive his church. Mas ele fazia parte de uma associação. But he was part of an association. E ele tinha um irmão naquela igreja, And there was a brother in the church, um diácono, a deacon. que ele era muito avivado. And he was very revived. E ele era um homem muito simples, ali no Texas. And he's a very simple guy in Texas. E o pastor chegou nesse irmão e falou assim: And the pastor came to that brother and said, meu irmão, look, brother, hoje vai ter a visita dos irmãos da associação. today we're going to have we're going to welcome some brothers from the E como association. você sabe, And as you know, eles nos ajudam financeiramente a manter a obra. they help us financially in maintaining the work. Se o irmão conseguir se conter, If you're able to hold yourself back a little, eu vou te comprar aquela bota de couro que você tanto quer. I'm going to buy you those boots that you want so much. Por falar nisso, eu já comprei essa bota. In fact, I already bought the boots. Eu quero que você até venha com ela no culto, I want you to wear it to service para você se lembrar que você precisa se conter, so that you can remind yourself porque that you senão a have gente to vai contain perder a ajuda yourself. da associação. Otherwise, we're going to lose the help that we get from the association. E o irmão falou assim: tudo bem, pastor, And that brother said, okay, eu pastor, farei o que você me pede. I'm going to do what you're asking. Vai ter outros cultos mesmo, né? We're going to have other services anyway. E aí veio os And irmãos da so, associação. Those brothers from the Aí a association igreja em came, festa. and the church was having a E o feast. louvor começou a adorar. Worship E aquele began, irmão começou a bater aquelas botas. and that brother began to stomp his boots. O louvor começou a pegar fogo. Worship was set on Aquele homem fire. dá um salto, começa a falar em língua, chuta a bota para tudo quanto é lado. That brother jumped and began to speak in E ele tongues. dá um grito: eu prefiro adorar o Deus sem as botas, And he screamed, I prefer to worship mas God saltar na presença do meu rei, without boots, do but que to eu ficar leap. com essas botas me prendendo aqui. I don't want these boots to hold me down. Essas botas feitas de couro de cobra. Sai, cobra demoniada. These boots made of snake Eu sei que a igreja foi expulsa da leather. associação, I don't know if the church was taken mas out of hoje the a igreja é uma igreja association, avivada, but today that com church uma is multidão de revived irmãos naquele with a lugar. multitude of people in Deus that place. aceitou o louvor daquela igreja. God accepts the worship Não of that deixa nada church. impedir a sua Don't adoração. allow anything to impede your praise. A moral dessa história: The moral of this se story você precisa quebrar alianças is that if you need to do away com with alguém que tem roubado a sua adoração, an alliance from someone who has stolen é away melhor your você fazer praise, isso essa manhã it's better for you to do e that restaurar a today aliança com o Senhor, and restore your pois é covenant Ele with que te dá o dom God, da vida, because He's the one who é gives Ele you que tem life. cuidado de vós. He's the one who has cared for you. Ninguém pode comprar minha adoração. No one can buy my worship. Há poder no louvor. There is power in worship. No louvor, muralhas são destruídas. In worship, walls are broken down. No louvor, cadeias são quebradas. In worship, chains are broken. Paulo e Silas à meia-noite adorando ao Senhor.
Paul and Silas at 12, they were worshiping As God. portas daquelas cadeias se partiram. And the doors of that prison Há got wide há open. poder na adoração. There's power in praise. Há poder no louvor. There's power in worship. Quando a gente adora o Senhor, When we praise the Lord, muralhas têm que cair na sua vida. mountains have to fall Cadeias down. têm que ser quebradas na sua Chains vida. must be broken. Prisões têm que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Strongholds have to be broken in Jesus' name. Eu tive um exemplo dentro da minha própria casa. I had an example of this inside of my own Eu já home. contei aqui, eu venho de um lar que o meu pai era um homem muito violento. I've said this before. I come from a home where my dad was extremely violent. Eu cansei de ver a minha casa destruída I saw many times my home being destroyed por causa da ira do meu pai. because of my father's rage. Eu vi minha mãe várias vezes, I saw my mother many times de braço quebrado, with a broken arm, com o rosto cortado, with her face cut, olho roxo, black eye, lavando louça, washing dishes, cantando e louvando ao Senhor. singing and worshiping the Lord. Eu ainda era pequeno, I was still little. eu já estava, na verdade, com meus 14 anos, I was 14 years old. e eu brigava com minha mãe. And I would argue with my mother. Mãe, o que você está fazendo com esse homem aí? Mom, what are you doing with this man? Larga esse homem, Let him go. vamos fugir, Let's run away. eu ajudo a cuidar da senhora, I'll help take care of you. mas larga o pai. But leave dad behind. Minha mãe com lágrimas, And my mother in tears, adorando o Senhor, she would worship the Lord. ela só olhava para mim e continuava adorando o Senhor. She would look at me and continue to worship. Cantava aquelas canções que... Eu amo o Hillsong, eu amo essas bandas novas. I love the new contemporary bands. Mas o que me move quando nos meus momentos de dores são as canções que eu ouvi da minha mãe. But what moves me is are the hymns that I heard from my mother. Minha mãe cantava assim para mim. She would sing Segura na mão de Deus. a song that said, "Hold on to the hand Segura of na God." mão de Deus. Eu achava que eu ia morrer, né? Porque eu achava que thought esse I was cântico era going to cântico de die. morte. Because I thought this song was only for Segura funerals. que ela te sustentará. Não temas olhar diante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Eu não sei quantas vezes eu vi minha mãe cantar essa canção, I don't know how many times I heard my mother sing this song, mas foi nessa canção but it was through this song que um dia eu entrei na igreja, voltando para a igreja, that one day I came back to church eu vejo meu pai sendo batizado nas águas. and I see my father being 23 baptized. anos minha mãe lutando pelo meu pai. After 23 years of my mother fighting for my father. Então, igreja, And so church, não importa a luta, does not matter segura na mão de Deus e vai. the battle you're facing. Que o Senhor seja o rei do seu trono, do seu coração nessa Hold on to manhã. the hand of God and go firm. Vire para a pessoa que está ao seu lado Turn to the person who is next to e you diga, seja um adorador and say, be a em worshiper todo o tempo. at all times. Eu já estou terminando. I'm finishing. Salmo 34:3 diz assim: Psalm 34:3 proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. É essencial louvar a Deus no seu quarto, no seu carro, mas existe algo poderoso quando a igreja se reúne para adorar. It's essential to worship God in your room and in your car, but there's something special about when the church gathers to worship. Existe um mistério quando a igreja se reúne. There's a mystery when the church unites. Quando em uma só voz adoramos ao Senhor, When we worship God in one voice, Deus derrama bênção sobre nós. God pours out blessings over us. O Salmo 183 diz assim. Psalm 133 says, Eu lembro quando eu ia para a sinagoga, eu frequentei sinagoga também, meu pastor que é até meio doido. I went to synagogue before. Pastor Clayton's a little crazy. Nós cantávamos uma musiquinha assim. We would sing a song. Inei matov umanaim, shevatachim gamiacha, inei matov, la 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 la. Os meninos vão cantar sexta-feira essa música. We're going to Em sing hebraico. this on Friday. Ó, quão bom que os irmãos vivam em união. It says Em it's so união, good. em união. La 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 la. Esse salmo é uma canção. This psalm is a song. Como é bom e agradável que os irmãos convivam em união.
é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É com o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando se reunimos como igreja, When we gather as a church, quando os irmãos adoram ao Senhor, when the brothers praise the Lord together, Deus derrama o óleo God pours out precious da oil, unção. anointing O oil. Espírito Santo de Deus vem sobre nós, The Holy Spirit comes upon us, desce sobre a barba, and it runs down on the beard, mas sobre a barba de Arão. in the beard of Aaron. O que significa isso, pastor? What does this all mean, Pastor? Barba representa autoridade, experiência, The beard represents authority and experience, mas vai mais além disso. but it goes far beyond this. Barba de Arão. The beard of Aaron. Arão era um ministro, um sumo sacerdote diante do Senhor. Aaron was a high priest before the Lord, Foi o primeiro sumo sacerdote diante do Senhor. the first high priest before God. Significa que Deus This means mandou that God said que não se apare a barba, ou não se passe navalha sobre a barba. they should not shave the beard. Em outras palavras, In other words, era um sacrifício vivo. it's a living sacrifice. Era uma oferta ao Senhor. It was an offering to the Lord. O óleo vem The oil comes sobre nós e desce upon us, sobre as nossas ofertas de adoração. and it comes down over our offerings of worship. Vai entendendo o mistério. Understand this mystery. E desce sobre as suas golas das suas vestes. And it runs down the collar of his robe. As vestes nossas Our robe são impuras, is impure, mas quando desce o óleo, but when the oil comes down, recebe nosso louvor de adoração, it receives our worship. purifica as nossas It vestes purifies e our podemos clothing, entrar na presença do nosso Deus, and we can come into the porque o presence véu of our foi God, rasgado por Jesus. because the veil was torn by A Jesus. Bíblia diz The Bible says que pelo seu sangue that by his blood e pelo seu sacrifício and his sacrifice, somos purificados we are para purified entrar na presença do nosso Deus em adoração. to go into the presence Mesmo of God quando in você é um praise. pecador, Even though you are a sinner, não deixe isso roubar o seu louvor, do not allow this to steal porque away quando your worship. adoramos na casa, Because when we worship Deus him in the derrama a house, sua unção, he pours his blessing. Deus recebe o seu sacrifício de adoração, He receives your e worship of Deus sacrifice. purifica a sua vida, And he purifies e your você life. é visto como um adorador diante do Senhor. And you are seen as a worshiper Não before deixe God. Do not as suas allow falhas, your errors, o seu pecado, your sin, impedir a adoração ao Senhor. to keep you from worshiping God. Eu estou falando isso I am saying this porque eu conheço muitas pessoas because I know many people que deixaram de servir o Senhor who stopped serving the Lord por causa dos seus erros que cometeu because of the mistakes that they made. e se sentem culpados, And they feel que guilty. têm vergonha de entrar na presença do Senhor And they are novamente. ashamed of going into the presence of God again. A lei nos ensina assim: The law teaches us this way. quando eu faço algo errado, When I do something wrong, meu pai vai me corrigir. My Ou meu pai father vai is me going matar, to- né? Como no meu caso. punish me. Meu pai vai me matar. My father is going to kill me. Mas na graça, But under the grace, quando eu cometo um pecado, um erro, falha, when I make a mistake, when I sin, eu falo assim: I say, eu preciso contar para o meu pai. I need to tell my father. Eu preciso que ele me ajude nessa situação. I need him to help me in this situation. Tirou aquela imagem de um Deus que só condena It took away this image of a God who only punishes e um Deus que amou o mundo de tal maneira into a God who loved the que world in entregou such a seu way Filho único that he gave his only son para morrer por mim e por você. to die for you and for me. Não deixe Do not allow as suas falhas roubarem o seu louvor e your a sua mistakes to adoração. steal your Amém, worship igreja? and your praise. Vocês estão Amen, comigo church? ainda? Are you still Só with mais um me? minutinho. Just another minute. Quanto maior o lugar que providenciamos, maior será a manifestação do poder do Espírito Santo. Vamos dar um bem-vindo ao Espírito Santo como igreja. Let us welcome the Holy Spirit as a church. Quando mais alargada a tenda, The greater the tent, mais unção vem. the more anointing will come down on it. Não é um desejo natural de um pastor querer ver uma casa cheia. It's not a natural desire of a pastor to see a full house. Isso é algo gerado no Espírito Santo. This is something generated in the Spirit. Não é para preencher foto. It's not to take pictures A of. Bíblia diz na Antiga Aliança
The Bible says in the Old que Covenant do milagre do azeite, that in the miracle of the oil, que quanto mais vasos se trazia, that the more containers were brought, mais óleo derramava. more oil was poured out. O óleo cessou The oil only stopped quando parou de trazer vasos. when there were no more vessels. Em outras palavras, In other words, não tem problema com o óleo, there's no problem with the mas oil. aonde estão os mais vasos? But where are the vessels? Nós limitamos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. We are the ones who limit the blessing of God Precisamos over our entender lives. o We must poder de uma understand igreja unida. the power of a united church. Que nós não olhamos para nossas diferenças, We don't look to our differences, mas olhamos para aquilo que nos une, que é o Senhor Jesus but we Cristo. look at what unites us, which is Jesus Christ. Nós temos que parar de olhar para os defeitos dos nossos irmãos We have to stop looking at the defects of com our o dedo de brothers condenação, with condemnation, mas que estendendo a mão but we need to stretch como our um hand ajudador. as helping hands. Porque se ele falhar, eu também estou falhando. Because if he fails, then I am failing. A sua vitória é a minha Your vitória. victory is my victory. Nós precisamos um do outro. We need each other. Eu preciso de você, I need you. você precisa de mim, You need me. nós precisamos de Cristo We need Jesus. até o fim. Till the end. É assim que eu canto, que se eu cantar. This is how I sing, because otherwise it sounds bad. Precisamos entender o poder da união da igreja, We have gente. to understand the power of Em the union adoração. of the church in worship. Aleluia. Amen. Estamos tão automáticos que deixamos só o grupo de louvor adorar o Senhor. We're in such automatic that we let the worship team praise by itself. Fazemos tudo para que a igreja seja tão confortável que ficou difícil arrancar uma adoração do irmão. We do everything for the church to be so comfortable that it's difficult to take your Eu trabalho com praise. jovem I work with youth, e muitas das vezes até no louvor pegando fogo aqui. and many times even in worship, Aí when eu it's olho para on trás, fire. tem uns dois dormindo ali. And I look in the back and there's a couple sleeping. Tinha um menino, eu não vou falar o nome dele, que o Nicolas. There was a boy, I'm not going to say his name. Quando eu it's conheci Nicholas. ele, esse menino dormia assim. When I met him, he would sleep in church. Mas, gente, eu amo esse menino. But I love this kid. Ele já está vindo aqui um tempo na igreja. He's coming to the church for some time now. E no último acampamento, And in the last quem service, foi o primeiro a pedir a ser batizado? in the last camp, he was the first to ask to be Nicholas. baptized. Deus seja louvado. May God be praised for Mesmo that. dormindo, recebeu, porque ele descansa no Senhor. Even while he slept, he received Hoje ele é from um God menino because he rested feliz, the Lord. alegre, Today he participa. is very happy. He participates Deus in traz everything. mudança. God brings Não on desista change. dos seus filhos. Don't give up on your children. Traz dormindo mesmo. Bring them even if they're sleeping. Que Deus vai acordar esse menino. And God will wake Em them nome up. de Jesus. In Jesus' Precisamos name. entender isso. We have to understand this. Aleluia. É Judá que levará o rei ao trono. Judah will bring the king back to the throne. Se oferecemos louvor suficiente ao Senhor, If we offer enough worship to God, você não precisa se preocupar se o Senhor vai fazer algo. you don't need to worry if God is going to do something. Porque Ele mora numa atmosfera de adoração. Because he lives in an atmosphere E of worship. quando Deus está presente no lugar, And when God is present in a tudo que é place, ruim tem que sair. everything that is bad has Porque to go quando away. entronizamos Jesus no trono, Because when we put Jesus on his throne, Ele se torna o rei e senhor da nossa vida. he becomes the king and lord over our Tudo lives. aquilo que habitava aquele trono tem que sair. Everything that was on that throne before must go away. Você quer ver mudança na sua casa? Do you want to see change in your Mudança na home? sua vida? Change in your life? Você precisa You need adorar to ao Senhor worship the Lord. em todo o tempo. At all times. Em todo o tempo dai graças. Give thanks at all times. Orai sem cessar. Pray without ceasing. Mais uma vez eu digo, I say regozijai-vos once no again, Senhor, rejoice in the Lord. sempre adorar. Always worship. Adoração é tão importante para Deus, Worship is so important to God que Deus disse, that God said Moisés, through Moses, diz para Faraó, say to Pharaoh, deixa meu povo ir, let my people go, para que celebre para mim uma festa no deserto. that they may hold to me a feast in the desert. Deus nos libertou God has delivered us para adorar ao Senhor. to worship him. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Don't forget what God has done for you. Não deixe a circunstância momentânea Do not allow the momentary circumstances roubar o seu eterno louvor. to steal your eternal worship. Em 2 Samuel 19:15, In 2 Samuel 19:15, diz assim: Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram até Gilgal, antes de entrar em Jerusalém. O que é Gilgal? Por que que Davi parou até Gilgal?
Why did David go up until Gilgal? No livro de Josué, capítulo 5, 9, diz assim: Joshua 5:9 says, Então disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama ao Gilgal. Gilgal é o lugar de remoção de humilhação. Gilgal is a place known as the removal of humiliation. A Bíblia diz que onde operou o pecado, superabundou a graça do Senhor. The Bible says that where there was sin, the grace of God has come in a double portion. No lugar da sua vergonha, In the place of your shame, você será exaltado you are going to be exalted por causa do louvor. because of worship. Davi foi humilhado pelo seu próprio filho, David was humiliated by his own son, mas agora ele para em Gilgal but he stops at Gilgal para celebrar ao Senhor uma oferta ao Senhor, to celebrate and present an offering to God para que a sua humilhação seja removida. so that his humiliation may be Se removed. quisermos que o nosso louvor seja poderoso, teremos que parar em Gilgal. If we want our worship to be powerful, we must stop at Gilgal. Remover a sujeira dessa cultura que nos atrapalha todos os dias, Remove the dirt of this culture that sets us back every day, para que o nosso louvor seja puro e genuíno ao Senhor. so that our worship can be pure and genuine before God. Em outras palavras, In other words, precisamos se arrepender diante do Senhor we have to repent before das God. nossas falhas e fraquezas, Repent from our failures, reconhecer que somos errados, acknowledging that we are porque wrong. aquele que se humilha Because those who humiliate será themselves exaltado, will be exalted, mas o orgulhoso será abatido. but the proudful will be downcast. Você não pode chegar diante do rei com atitude. You can't come before the Ah, king eu with an errei attitude. mesmo por causa daquele miserável fez isso comigo. Yeah, I made that mistake, but it was because of this Não, and eu that. fiz isso mesmo, pastor. Eu não, não, ele merecia. Yeah, that's what I did, Pastor. He deserved Não é it. com essa atitude. That's not the attitude that you must have. Mas a gente tem que reconhecer que nós também somos difíceis. We have to acknowledge that we are difficult to deal with. Quando minha esposa está brigando comigo, When my wife is fighting with me, ela aponta para o espelho. she points at the mirror. Se enxerga o que você está fazendo, em outras palavras. She Aí says, eu tenho que pedir you need perdão, to muita dor no realize what you're doing coração. wrong. Senhor, a mulher que tu me destes. I say, God, the woman that you gave me, É difícil. it's difficult. Todo mundo tem um gotinha de orgulho. Everyone has a little drop of E pride. esse orgulho precisa morrer todos os dias. But Amém? this pride must be set down every day. E eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. I want to call on you, church, to stand with me. No livro de 1 Samuel, verso 22:5, In the book of 1 Samuel, teve uma outra situação com Davi. there was another case with David. Davi estava sendo perseguido por Saul He was being persecuted by Saul, e ele fugiu para a caverna de Adulão. and he fled to a cave of Adullam. E na caverna Davi se aprisionou ele mesmo. And he imprisons himself in that cave. Ele começou a ficar confortável com a caverna. He became very comfortable in the cave. Tinha pessoas com ele. There were people with him. Começou o seu exército ali naquela caverna de Adulão. That's where he started his army, in that cave. Mas teve que vir um profeta But a prophet had to come. que está dizendo isso nesse texto. 1 Samuel 22:5, a parte A do versículo. And that's what it says here in 1 Samuel. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Vá para Judá. The prophet says, go to help. Em outras palavras, In other words, não fique na depressão, do not stay in depression. não fique na preocupação, Do not remain worried. não fique desanimado. Do not be dismayed. Vá para Judá. Go out to help. Comece a louvar ao Senhor Begin to worship e the Ele Lord, será entronizado na sua vida. and he will be enthroned Em in your nome de life. Jesus. In the name of Davi Jesus. ouviu essa palavra do David profeta. heard this word from the prophet. Ele saiu He left da caverna de Adulão. the cave of Adullam. Aconteceu o que aconteceu What happened e happened. ele foi entronizado a primeira vez como rei de And he was Israel. enthroned for the first time as king over Israel. Nessa manhã eu quero convidar você, This morning I want to call on igreja, a fechar o seu olho. you. Church, close your eyes. Esquece quem está do seu lado.
forget about who is Agora é next to you. você e Deus na ministração do seu Now it's louvor ao time for Senhor. you and God and worship Não with God. fique na caverna das preocupações, Do not stay in the cave das of your dificuldades. worries, of your difficulties. Como é que você vai pagar o aluguel? How are you going to pay the Como é rent? que você vai comprar o carro? How are you going to buy the Como car? é que você vai pagar uma conta? How are you going to pay that bill? Como é que Deus vai curar você daquela situação? How is God going to heal you Não in that fique na situation? caverna do desânimo, Do not stay in da the cave of your preocupação. discouragement. Eu quero te convidar In essa your manhã, worry. igreja, I want to invite a abrir you, a sua boca, ou melhor, abrir o seu coração open your heart and e open adorar your ao mouth Senhor, and worship porque the Lord. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio essa The manhã. Lord is going to do great Deus vai things in our libertar a midst. gente aqui. God is going to Deus deliver vai people curar a here. gente aqui. He's going to heal Não é people por causa da minha palavra, Not because of my word, mas é por causa da promessa do Senhor. because of the promise Deus vai of God. aceitar o seu louvor. He's going to Se accept tem your alguém worship. aqui essa manhã If there's somebody que here tem today alguma preocupação no seu coração, who has some worry in your heart, ou algo que você cometeu, something that you might have que tem committed silenciado o seu louvor, that has silenced your eu quero praise, te convidar aqui na frente. I want to invite you here. Quero to the convidar front. os levitas I want to call on the Levites. e quero convidar uma igreja toda a adorar o Senhor. And I want to invite Que an Deus entire vai trazer church cura aqui essa manhã. to worship Deus the vai Lord. trazer libertação aqui essa manhã. God is going to bring healing. Deus vai fazer milagres aqui essa manhã. God is going to Eu do creio miracles no here Deus this que eu morning. sirvo. I believe in Eu the God that I sei o serve. Deus que eu sirvo. I know Em nome de Jesus, começa a adorar, igreja. Começa a adorar. Him, church. Se tiver alguma oferta de sacrifício, There's an offering of oferta de sacrifice, louvor, an offering of choros e lágrimas, weeping, tragam crying. aqui ao altar. Bring it to Tragam the as suas orações. Bring your Que Deus vai te visitar aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a promessa do Senhor para você. This is the promise Vamos of adorar God o to Senhor. you. Let's worship God Enquanto together. estivermos cantando, As we sing, o Espírito Santo vai visitar a sua situação. Holy Spirit is going to Quando visit você your cause. entronizar o Senhor, When you enthrone Ele God, será o dono e Senhor dessa situação. He will own Em your nome de situation. Jesus. In Jesus' Não name. tenha vergonha, igreja. Pode vir adorar o Don't be Senhor. ashamed, church. Come and worship Aleluia. God.